Fala galera, então vamos dar prosseguimento aqui às aulas, né, do nosso projeto Tira Fôlego de Geografia para o Enem, beleza? Questão de número 7, tá aqui ó. A fotografia mostra uma encosta que deslizou em 2009 em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. E aqui nós temos uma representação, né? Deslizamentos antigos, né, que já tinham acontecido, os próximos deslizamentos, né? E os deslizamentos recentes. Beleza? Então aqui, gente, quando a gente está falando de movimentos de massa, deslizamentos, né, movimentos de terras, a gente está se referindo a um fenômeno natural, né, que se relaciona, interage com fatores naturais, mas que são agravados pela ação antrópica, tá bom? Então vamos entender alguns pontos e principalmente fazer uma revisão sobre alguns conceitos, né, ligados à temática que podem, né, ser temas do Enem, visto que tem uma certa regularidade. Vamos começar por esse esqueminha aqui que eu fiz, para ver se ficou claro, né? Imagina aqui que eu tenho uma área elevada, tá? Onde eu tenho aqui, né, a vegetação. Então a gente tem uma área aqui natural. Deixa eu pegar meu marcador aqui para ficar fácil, né, esse entendimento. Então vocês estão vendo vegetação natural. Deixa eu trocar de cor, porque o verde já tem ali no gráfico. Acho que um marca-texto amarelo acho que vai facilitar, ó. Isso aqui, ó, as arvorezinhas, tá? Aqui representando essa legenda, vegetação primária, né? Ou área secundária, sofreu um reflorestamento, beleza? E aqui um espaço antropizado, né? Fortemente alterado pela ação antrópica, tá bom? Certo? Então vamos aqui, vamos devagarzinho. O que a gente pode perceber? Nas áreas naturais, né, nós temos a presença da vegetação que tem uma importância assim tamanha. Então primeiro, o que a gente vai perceber? Que a vegetação ela vai garantir umidade atmosférica, né? Ela vai retirar a umidade do solo, vai jogar para a atmosfera, nós vamos ter bastante chuvas que serão fundamentais para o equilíbrio natural. Essa chuva ela não vai bater diretamente no solo, né? Lavando, intensificando o processo de lixiviação nesse solo. Ela vai bater nas folhas, né? Ainda mais quando a gente fala sobre vegetação latifoliada, né? Típica das áreas bastante quentes e úmidas, aquelas folhas largas, né? Que tem a função também de reter a água da chuva. Então, uma parcela já evapora da própria folha e quando chega a atingir o solo, chega de forma amena. Então, o que isso vai, né, fomentar? Vai, né, diminuir o escoamento e vai aumentar a infiltração dessa água. Beleza? Então quando a gente fala de aumentar a infiltração, significa inclusive que você vai ter vantagens para os reservatórios hídricos, ou seja, vai favorecer a infiltração e a formação, né, de reservatórios hídricos como os aquíferos e os lençóis freáticos, inclusive, né, alimentando regiões distantes. Tá legal? Então nós temos outros fatores também ligados, né, à vegetação. Você minimiza o processo, né, de lixiviação, inclusive você diminui o processo de retirada, né, de materiais de importância para o solo, como minerais, como matéria orgânica, tá? Você minimiza a compactação do solo, visto que esse solo não está exposto. Então um solo menos compactado é um solo que favorece a infiltração, tá? Além disso, além de você aumentar a evapotranspiração, que favorece, né, as chuvas, também você aumenta a questão do equilíbrio térmico, né? Você sequestra mais carbono. Tranquilo? A própria preservação das matas ciliares, né, diminui o processo erosivo para o rio, minimizando a possibilidade de assoreamento desses rios, ou seja, quando você tem acúmulos de sedimentos em um volume maior do que o próprio rio é capaz de transportar, mantendo, obviamente, né, não somente essas características, mas também um equilíbrio em termos de fauna, de flora. Tá? Agora, quando a gente vai para um olhar para um espaço antropizado, a primeira coisa que a gente vai olhar é o seguinte: nós temos menor vegetação e maior, né, superfície impermeabilizante. À medida que você aumenta os materiais impermeabilizantes, como concreto e asfalto, você vai ter uma inversão. Você vai aumentar o escoamento e minimizar a infiltração. Isso traz prejuízos para os reservatórios hídricos. Pensando no grande centro urbano, isso vai trazer problemas de abastecimento. Os reservatórios hídricos, né, eles vão estar prejudicados. E ainda mais nos meses de estiagem, certo?
você tem, né, uma problemática mais agravada. E até mesmo nos períodos de chuva, né, não chove o que se quer esperado e com isso os reservatórios não têm, né, uma recuperação para poder, né, garantir o abastecimento de água para a população nos meses, né, de estiagem. Tá legal? Isso traz mudanças, né, importantes no clima, isso altera o regime pluviométrico, isso traz aumentos de temperatura nos grandes centros. Você tem que lembrar do fenômeno das ilhas de calor. Isso agrava a inversão térmica, que é um fenômeno natural, né? Mas que com a poluição, com a sujeira, isso vai gerar aquela relação, né, de grande concentração de partículas, vai estar ligado inclusive à agressividade dos smogs químicos, dos fotoquímicos, dos smogs industriais, tá legal? Trazendo prejuízos para a saúde, sobretudo jovens, idosos, problemas de mucosa, problemas nos olhos, né? Problemas problemas respiratórios. Então a gente precisa levar tudo isso em consideração. Fora isso, gente, quando esse solo, né, é impermeabilizado e aumenta o escoamento, vai trazendo sujeira, lixo, contaminação que vai ser canalizado nos rios. Então, além de você aumentar o volume dos rios, por isso, né, está relacionado às enchentes, lembre-se que os rios também urbanos, eles sofrem, né, várias agressões, eles têm sua mata ciliar retirada, eles têm, né, o seu curso natural, né, alterado, né, os meandros, né, as curvaturas naturais dos rios, que tem várias funções, entre elas diminuir a velocidade, né, elas são destruídas. Você tem um rio retilíneo, você tem as margens, né, sendo colocando concreto, né, lembre-se da física, né, menor o atrito, maior a velocidade. Então nós temos uma infinidade de problemáticas relacionadas a isso, tá bom? Então pensem nessas características. Reparem, galera, que eu coloquei aqui, tá, tópicos que são basicamente gabaritos de prova, tá? São situações que já foram cobradas, né? Só para não esquecer, gente, as áreas próximas aos rios e os topos do morro são chamados de APPs, né? Certo? Aqui nós temos o sopé, que é como fosse o pé de morro, né? Na linguagem coloquial popular, né? Que é o sopé do morro. E as áreas de topo do morro são áreas de proteção permanente. Tá legal? Certo? Então, gente, duas importantes, né, situações. Numa prova pode apresentar, né, deslizamentos de encostas, né, escorregamentos de terra e movimentos de massa. O Enem, por exemplo, já cobrou esse conceito aqui, né, de movimentos de massa, que são um sinônimo, né, para deslizamentos de encosta. Certo? Os noticiários você tem lá escorregamento de terras e tal. Beleza? Então tome cuidado com esse nome. Segunda coisa é o seguinte, tá? Os deslizamentos são um fenômeno natural. Beleza? E muito típicos de áreas onde você tem a soma de declividade, então isso tem a ver com o relevo, com a topografia e também com as condições climáticas, né? Sobretudo no clima tropical. Por isso que nós temos chuvas mais abundantes no verão, como acontece na região sudeste. Beleza? Aquelas chuvas convectivas, né, de grande evaporação, típicas dos meses mais quentes, dos dias mais quentes. É por isso que, quando começa a chegar, né, novembro, dezembro, janeiro, né, infelizmente, a certeza de prejuízos materiais e humanos. Lembre-se desse ano que foi um ano de fortes chuvas, fortes impactos. Lembrem, por exemplo, em Minas Gerais, lembrem do Rio de Janeiro, tá? São Paulo, que sofreram muito, então os vestibulares podem cobrar isso. Então, os movimentos de massa são um fenômeno natural, mas são agravados pela ação antrópica, legal? O que é importante destacar? Quando a gente fala sobre fatores, né, que intensificam esse processo de movimento de massa, nós temos a topografia, a declividade, o relevo, e também as questões climáticas, né? Então o Rio de Janeiro, por exemplo, né, tem uma topografia e uma pluviosidade, umas condições climáticas que favorecem, né, esses deslizamentos, sobretudo no verão, devido às questões, né, do clima tropical. Tá legal? Beleza? Momentos mais chuvosos. E os fatores antrópicos que agravam, né,
E muito. Então, primeiro, o homem desmata, o homem ocupa áreas de risco, né? As políticas públicas são extremamente negligentes e não caiam, né, naquela falsa ideia, naquela falácia de culpar a população pobre que ocupa áreas próximas, né, aos rios, ocupam áreas de pés de morro, de sopé de morro, porque a gente não pode culpar a vítima, certo? Eles moram ali justamente devido à falta de políticas públicas adequadas, né, uma menor especulação, a não necessidade, em muitos casos, de ter uma regulamentação. Eles não têm condições, né, de pagar um aluguel, de pagar, né, um imóvel, de comprar, de alugar um imóvel em áreas. Isso cabe ao poder público, isso está na Constituição. E principalmente nos grandes centros nós temos mais casas a serem ocupadas do que pessoas. Por que isso? A questão da especulação imobiliária. E o grande problema não é a pessoa ter 2, 3, 4, 5 apartamentos casa. O problema é que muitos, né, especuladores utilizam isso de forma que vai de encontro à Constituição, vai de encontro à Constituição de 88, vai de encontro ao Estatuto da Cidade de 2001, que fala que o imóvel precisa ter uma função social. Então você vê em grandes centros prédios abandonados, imóveis abandonados que estão ali para serem especulados. E qual o problema disso? O problema é que muitos não pagam impostos. Então eles já devem mais em valor de tributos ao poder público do que eles valem, muitas vezes. Então eles deveriam, né, ser destinados à reforma urbana. Tá legal? Então a gente precisa ter essa discussão, né? Já foram cobradas algumas questões como isso. A UERJ, por exemplo, recentemente cobrou isso, né? A questão de você ter mais ofertas de casas, de moradias, do que a necessidade. Então não justifica, né, a população morando em rua, a população morando em áreas de risco, a população cada vez mais sendo levada para regiões distantes, áreas periféricas, marginalizadas, né, um processo de periferização marginal, inclusive, né, sendo expulsas pelo avanço da gentrificação urbana, nesse processo, né, de refuncionalização de áreas urbanas, sobretudo centrais, degradadas, que são vistas, né, como um grande interesse do capital financeiro, do capital especulativo, do capital ligado, né, nessas reformas urbanas. Legal? Que tem, infelizmente, como resultados aí, sai casa, entra prédio, sai, né, um processo de exploração muito forte, de expropriação dessas áreas. A população pobre é obrigada a morar longe, isso gera agravamento, inclusive, da questão dos transportes, né, que intensifica a migração pendular. E aqui, ó, os vestibulares podem perguntar também principais problemáticas, né, ou seja, perdas materiais e humanas desses movimentos de massa, tá certo? Outra situação interessante, o Enem gosta muito disso, de te apresentar situações que você tem que ter um entendimento de formas de minimização. O Enem quer que você entenda o problema, quer que você entenda os fatores que agravam esse problema, quer que você entenda as consequências desse problema, mas também quer que você entenda formas de minimizar. Então é só você inverter, por exemplo, né, os fatores antrópicos que você minimiza e muito. Então você gera um processo de reflorestamento, você aumenta a fiscalização, você começa a desenvolver políticas públicas, né, de contenção de desastres naturais, você passa a ter umas políticas habitacionais efetivas, tá, atendendo às necessidades da população, beleza? Obras infraestruturais. Então são vários fatores aí que podem ser, inclusive, auxiliadores aí para uma redação. Voltando aqui para a questão, tá aqui, ó. Vimos a imagem, vou aumentar um pouquinho para facilitar o entendimento. O deslizamento mostrado na fotografia provocou uma grande tragédia no final do ano de 2009, levando pessoas à morte e revelou um problema socioambiental comum no Brasil, que é a questão das enchentes. Tá legal? A construção de habitações no sopé das encostas, ou seja, né, na parte baixa das encostas, íngremes, então a questão do relevo, em regiões com deslizamentos recorrentes, né, inclusive com relações ao clima. Legal? Então nós já temos aqui o gabarito, né, o clima tropical úmido favorece isso. O reflorestamento com espécies arbóreas, gente, isso aqui, ó, é um fator de minimização, né? Beleza? Nem vou ler o resto, certo? O manejo inadequado do solo, show de bola, né? Com ocupação de área de risco, construção em áreas irregulares, uma infraestrutura, né, da engenharia civil aquém do ideal.
o que leva ao impacto genuinamente antrópico. Gente, é um fenômeno natural que é agravado pela ação humana. Vamos aproveitar aqui, vamos fazer uma revisão aqui de erosão, tá? Nós já falamos de erosão em outra questão, né? Que é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, né? De detritos rochosos e tal, pelos agentes erosivos. Nós até destacamos aí, para não confundir com intemperismo, né? Legal. O que acontece? Existem algumas nomenclaturas aí que podem aparecer nas provas, podem dificultar o entendimento. Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre os tipos principais, né, de erosão. Numa prova pode falar sobre erosão pluvial, aí você lembra, né, que o nome já deixa claro, né, causado pelas águas da chuva, beleza? A erosão fluvial, que é justamente causada pelas águas do rio, né? A erosão marinha, que é causada pelo desgaste das rochas, né, pela ação do mar. Então você vai relacionar, por exemplo, as paisagens litorâneas, né, a formação de praias e as falésias, né, que são aqueles paredões rochosos, né, nas regiões litorâneas, são extremamente famosas pelo interesse turístico. Erosão eólica, que o nome também deixa claro que é erosão causada pelo vento. Erosão glacial, que né, quando ocorre o congelamento dos solos e a consequente movimentação de blocos, tá? A erosão gravitacional, esse tipo, né, tem a ver com a declividade, com relevo. Então, nas áreas mais montanhosas, nas áreas, né, escarpadas, relevo bastante abrupto, é onde nós temos a maior intensificação da erosão gravitacional. Outros termos, como vem apresentando aqui, eu queria chamar a atenção para vocês, né? Aqui está falando sobre, deixa eu marcar aqui, ó, sobre erosão laminar, né? A gente pode falar de sulcos, ravinas e vossorocas ou bossorocas, tá? Vossoroca já caiu uma vez no Enem, ravina, né, já foi apresentado também. Então vamos lá. Quando a gente fala de erosão laminar, é a lavagem dos solos. Então a gente está falando da retirada, né, da camada superficial do solo pela ação da água das chuvas. Então você lembra da lixiviação e também do vento, tá? A erosão laminar pode acontecer aí pela ação da água da chuva e do vento, que tira aquela camada superficial, inclusive de nutrientes do solo, tá? Quando a gente fala dos sulcos, né, no solo, são caminhos, tá? Deixados, né, principalmente pelas águas das chuvas no solo. São aqueles caminhos, né, uma erosão mais superficial, tá legal? Quando a gente já fala de ravina, já são, né, erosões mais profundas, mais severas, com maior danificação. Quando a gente fala de vossorocas ou bossorocas, já são manifestações erosivas muito profundas, muito gritantes, né? Que podem chegar, inclusive, a atingir o lençol freático, tá bom? Para você entender aí a agressividade. É óbvio que o tipo de solo, a vegetação, a interferência, o clima, na interferência eutrópica, favorece o maior ou menor o processo, favorece mais ou menos o processo erosivo, tá legal? Mas é importante você dominar esses conceitos de erosão laminar, de sulcos, de ravinas e de vossorocas ou bossorocas. Legal? Olha ali, ocupação humana das regiões litorâneas com fiordes. Gente, vamos lá. O que acontece? Vamos de novo aqui. Não é muito comum, né, ser cobrado em vestibular, né? O pessoal que vai fazer outras provas aí de medicina, talvez, né, fique mais fácil. Mas quando a gente fala de fiordes, né, a gente está falando de uma grande entrada de mar que acontece principalmente em altas montanhas, certo? É um processo de erosão causado pelo gelo antigo, são antigas áreas, né, glaciais que aconteceu um processo erosivo e depois com desgelo, com descongelamento dessas camadas geladas, nós temos aí o mar avançando. Então são, né, formas, né, de relevo que caracterizam paisagens, né, de regiões mundiais, como por exemplo na Noruega, que talvez sejam as mais famosas, eu acho, né? Nós temos na Groenlândia, nós temos na Nova Zelândia, temos até, né, na América do Sul, como por exemplo o Chile e tal, tá? Então são chamados fiordes. Quem tiver curiosidade aí, eu não trouxe uma imagem, para não perder muito tempo, coloca aí no buscador da internet de vocês que vocês vão ver essas formações geológicas, tá legal? A transformação de paisagens florestas tropicais em ambientes savânicos com o intuito de criar moradia. Gente, olha só. Quando a gente está falando de paisagens florestais tropicais, aquelas paisagens, né, de florestas ombrófilas, amigas das chuvas, vegetação latifoliada,
transformando em áreas de cerrado, por exemplo. Tem relação nenhuma, né, para criar moradia. Não faz sentido. Tá? Muito menos se a gente levar em consideração o comando da questão, né, que está falando sobre, né, movimentos de massa aí. Tá legal? Então, nosso gabarito A. Acho que valeu pela revisão, valeu pelo entendimento, pela relação com outros conceitos. Tá beleza? Então, qualquer dúvida, entre em contato. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta.